Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, o planeta Marte recebe nos próximos dias 3 missões espaciais. Uma dos Emirados Árabes, outra da China e uma enviada pela NASA, a Agência Espacial Americana. O veículo espacial enviado pelos Estados Unidos deve pousar na superfície do planeta vermelho ainda este mês. Agora, para falar da importância das missões espaciais, eu converso com o cientista da NASA, Ivair Gontijo, que integra a equipe responsável pelas missões em Marte e autor do livro A Caminho de Marte. Bem-vindo ao nosso podcast, Ivair. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha, bem-vindo. Olá, Celso. Muito bom estar aqui de novo no podcast. Então, Perseverança é um bom nome, né? Porque são 230 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte. E é essa nave não tripulada que está a caminho, né, de Marte, que vai coletar amostras do solo, captar informações. Então, eu queria que o Ivair falasse inicialmente sobre o que está faltando saber sobre o planeta vermelho. Quer dizer, deve faltar muito. O que já sabemos? Melhor colocar assim. Olha, nós já sabemos muita coisa sobre o planeta Marte, mas também ainda existe muita coisa que não entendemos. Aí talvez a pergunta mais importante que não entendemos é: será que a vida se formou em Marte também ou não? E se não se formou, por que não? Qual que é a grande diferença entre os dois planetas? Que o planeta Terra é cheio de vida e o planeta Marte é aquela superfície fria e desolada que a gente vê hoje. Então essa é a grande pergunta que a humanidade ainda não respondeu, mas se continuar insistindo, um dia nós ainda vamos responder essa pergunta. Sem dúvida alguma, essa odisseia espacial é algo fascinante, né? E uma novidade que existe nessa viagem, nessa missão dos Estados Unidos a Marte, é que vai trazer o som do planeta, uma sugestão feita pelo autor de livros a respeito, né? Carl Sagan. É isso, Ivair? Isso, e isso é uma coisa muito bacana e muito próximo de mim, porque um dos microfones que vai no veículo Perseverance é parte do instrumento em que eu trabalhei. Então, eu trabalhei junto com um grupo internacional, esse instrumento chama SuperCam, é a supercâmera, ele vai no mastro do veículo, é como se fosse a cabeça do veículo. Essa parte foi feita na França e é onde está o microfone. Tem uma outra parte que foi feita na Espanha, na Universidade de Valladolid, na Espanha, e outra parte feita em Los Alamos, no estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos. Então, eu representava esse grupo de engenheiros e cientistas quando estava falando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo, e vice-versa. Então, eu fui responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. E o microfone vai saindo um pouquinho para fora da cabeça do veículo, né? Então, ele está exposto ao ambiente marciano. E as temperaturas são muito baixas à noite, então nós tivemos que tomar muito cuidado com todos esses detalhes para garantir que esse microfone vai funcionar em Marte. E os sons não se propagam em Marte da mesma forma que na Terra. Então, pela primeira vez, vamos ouvir, né, o barulho do veículo se movendo em Marte, ouvir os ventos em Marte, mas os sons, como a atmosfera é diferente, muito mais rarefeita que a nossa, os sons se propagam de uma forma diferente. O Ivair, você falou sobre o frio à noite. Quanto de frio? É frio. Olha, menos 120 ou um pouco mais baixo são temperaturas normais lá. Eu só chamei a atenção para esse ponto porque para as pessoas terem ideia de quanto é complexo, né, colocar uma nave no solo de Marte. Agora, Ivair, qual é a diferença entre essa missão americana e as outras duas, a da China e dos Emirados Árabes, hein? Olha, eu não tenho muito detalhe sobre as outras missões, porque nós estamos todos tão focados no nosso trabalho para resolver nossos problemas que não
tem muito detalhe. Todas as 3 missões foram lançadas durante essa, o que a gente chama essa janela de lançamento, né, porque os planetas estão em órbita em torno do Sol, então só existe uma época que repete a cada 26 meses, em que é possível a gente lançar coisa para Marte. A Terra está bem mais próxima do Sol do que Marte, né? Então a Terra dá quase 2 voltas em torno do Sol, enquanto Marte dá uma. O ano terrestre são 365 dias, então a Terra gasta 365 dias para dar uma volta. Já Marte gasta 687 dias. Então, o período de lançamento acontece quando a Terra está um pouquinho atrás de Marte e a Terra vai ultrapassar Marte. Nessa época que a gente lança. Mas a gente não lança direto para Marte, a gente lança de forma que a espaçonave vai tocar a órbita de Marte daí a 6 ou 8 meses. Então, isso só acontece uma vez a cada 26 meses. Por isso, todas essas 3 missões foram lançadas mais ou menos ao mesmo tempo, com chegada prevista muito próxima. A missão dos Emirados Árabes é um satélite que vai ficar em órbita do planeta Marte. Já a missão chinesa é também um veículo que vai andar na superfície marciana, como o veículo Perseverance, que é o que eu trabalhei, que é o veículo da NASA. Agora, Ivaí, as características dessa missão são incríveis porque tudo está programado, digamos assim, de uma maneira robótica, né? Os cientistas da NASA não terão controle digamos assim, vou até usar um termo, hein, Azenha? Antigamente a gente usava o termo alunissagem, né? Agora a gente tem que usar o termo martissagem. Seria isso? Não, a gente fala pouso mesmo, landing, né, em inglês. Porque poderia também algo como areolissagem, alguma coisa assim, né? O planeta também é chamado de Ares, né? Mas não, esses nomes não pegaram muito, não. Mas é uma missão muito interessante, né? Com uma quantidade enorme de desafios. O veículo ele é parecido com o anterior, com o Curiosity, mas eu acho que o nome foi muito bem escolhido, Perseverance, porque ninguém esperava que a gente ia ter que fazer tudo, terminar a missão, integrar o veículo com o foguete na Flórida, no meio de uma pandemia. E o mais interessante que aconteceu também foi no dia do lançamento, parece que foi outro dia, 30 de julho, 20 minutos antes da decolagem lá da Flórida, nós tivemos um terremoto aqui na Califórnia. Não foi um terremoto grande, mas um terremoto de 4,5, né, que as telas do meu computador em casa balançaram, não chegou a cair nada, não. Mas uma coisa assim que ninguém nem esperava. Quando o povo na Flórida ficou sabendo que nós estávamos tendo um terremoto aqui, eles falaram, acharam que é brincadeira, né? Não pode. Eu só queria salientar o seguinte, o Azenha, você falou da distância que Marte fica da Terra, né? Agora, as transmissões da Perseverance até chegar ao Brasil levam 11 minutos, é isso, Ivaí? Isso, vai ser em torno de, acho que 11 ou 13 minutos no dia do pouso, que é o dia 18 de fevereiro desse ano. Então, nós estamos a menos de 10 dias agora do pouso. E vai ser em torno de 12h55, 1 da tarde aqui, ou seja, em torno de 6 da tarde, 5 para 6 da tarde no Brasil. E no momento, acho que ele está a mais de 9 minutos no momento. Mandar um sinal para ele no momento gasta 9 minutos para chegar lá e mais 9 para receber uma resposta. Ivaí, vocês mandaram a nave anterior, você disse para uma cratera Gale, é isso? Isso. E o Perseverance, para onde vocês mandaram? Vocês escolheram que pedaço de Marte? Está indo para um lugar muito interessante. Novamente uma cratera, mas é uma cratera muito especial que, por exemplo, o Curiosity não poderia ter descido lá. A tecnologia já melhorou bastante. O Curiosity desceu dentro de uma cratera que tinha 150 km de diâmetro e numa região que tinha uma região grande que era plana dentro, com uma montanha no centro da cratera. Nós vamos descer na cratera Jezero, que fica a milhares de quilômetros de distância. Ela é bem menor, ela só tem 40 quilômetros, e o que é mais interessante nela
é que a gente vê claramente de fotos de orbitais, foto tirada por satélite que está em órbita de Marte, essas fotos mostram claramente o leito seco do rio que entrava para dentro da cratera e o delta do rio, né? Porque esse rio ele jogava a água dele dentro dessa cratera e trazia sedimento também. Então esses sedimentos formaram um delta e secou e esse sedimento ficou lá. Então são rochas sedimentares, o delta de um rio. Se você quer procurar a vida, não tem um lugar melhor para descer do que esse. Na época do Curiosity, a gente já sabia que essa cratera existia, sabia muito detalhe já sobre ela, mas a tecnologia não era boa o suficiente para descer lá, porque a região era muito pequena. Então, dessa vez, nós vamos para um lugar fascinante, que vai ser muito interessante. Essa cratera tem também um canal de saída, tinha um outro rio que saía da cratera. Então, a gente vê todos esses detalhes hoje em fotos orbitais. Nós vamos descer bem próximo desse delta, e procurar vida ou procurar carbono nessa região. Agora, há registro de água congelada debaixo da superfície de Marte, é isso? Sim, existe água congelada abaixo da superfície e existe também acima, viu? Nos polos marcianos, todos os 2 polos têm gelo de água, tem gelo de CO2 e tem gelo de água também. Então, que existe água em Marte, a gente sabe, já há muito tempo, dá para ver até com telescópio amador. Mas o que é difícil é ter água líquida, porque a atmosfera é tão fina, então ela não suporta água líquida na superfície. E você falou em vida, qual é a vida útil do Perseverance? Olha, ele tem que funcionar pelo menos por 1 ano marciano, 687 dias. A gente espera que funcione muito mais. Por exemplo, o Curiosity foi a mesma coisa. O plano inicial é que ele funcionasse por 687 dias e ele continua funcionando até hoje. Ele desceu lá em 2012. Conta pra gente, quem sonha em ser cientista ou ser um astronauta, onde pode acompanhar os relatos dessa missão? É sigilosa ou ela está à disposição no site da NASA? Não, está tudo aberto no site da NASA, NASA TV, se não me engano é NASA TV. Se procurar na internet por NASA TV, está disponível e vai ser transmitido ao vivo. A chegada em Marte, o que está acontecendo, a gente vai ver o que está acontecendo na sala de controle, no JPL. Nós trabalhando, eu, por exemplo, vou estar trabalhando nessa semana, recebendo os dados, por exemplo, os dados da primeira manhã marciana, e o veículo vai chegar em Marte em torno de 3 da tarde, horário marciano. E os dados da manhã seguinte, vai ser o nosso grupo, o grupo com que eu trabalho, que vamos analisar para garantir que todos os instrumentos estão funcionando, que deu tudo certo. Então, tudo isso vai estar aberto na internet. Olha, eu creio que eu e também o Azenha teríamos uma série de perguntas a fazer a respeito dessa odisseia espacial, viu, Ivaí? Mas nós agradecemos a sua informação, a sua participação aqui no nosso podcast. E cumprimento aí pelo seu trabalho e pela edição do seu livro e prêmio recebido. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com os brasileiros e com o Brasil. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Celso. Bom, vou ler o livro e vou ficar ligado, né? Que não dá para perder essa transmissão. Que dia é mesmo, Ivaí? Vai ser quinta-feira, dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Isso. Vai ser emocionante, como sempre. A chegada em Marte é uma coisa muito dramática. Com certeza. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.